Olá, me chamo Wayley. Essa história que eu irei contar aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos de idade e morava em uma casa de fazenda no interior do Rio Grande do Sul. Eu morava com minha tia e com a minha avó, pois fui criado por elas. Eu era uma criança solitária, estudava em casa e não tinha amigos por perto. Vivia na fazenda e brincava apenas sozinho. Eu sempre gostei de explorar tudo o que era novo para mim. Certo dia, minha avó resolveu ir ver uma outra fazenda que ficava a cerca de 15 quilômetros da nossa, pois ela queria comprar a fazenda. Minha tia ficou em casa e apenas eu acompanhei minha avó. Quando chegamos lá, era uma fazenda antiga com um aspecto sujo e sombrio. O antigo dono havia morrido há muitos e muitos anos e o lugar estava abandonado desde então. Já houveram outros supostos compradores, mas todos desistiam de comprar, ficando assim cada vez mais barato. Minha avó entrou e eu fiquei no carro esperando. Ela então demorou um tempo e em seguida voltou para o carro e me disse que o lugar ficaria com uma aparência melhor após algumas reformas e que ela iria comprar. Quando fomos sair, olhei pela janela e tive a impressão de ver um homem em pé no andar de cima, nos observando com um olhar zangado pela janela. Olhei para minha avó assustado, e quando olhei para a janela novamente, não havia ninguém. Então, como eu era criança, achei que era apenas coisa da minha cabeça. Semanas depois, minha avó já havia comprado a fazenda e a reformado. Então nos mudamos para lá. Quando entrei na casa pela primeira vez, tive a desconfortável sensação de estar sendo observado. Sentia que havia algo a mais na casa. Subi então para o meu novo quarto, que ficava no fim do corredor do andar de cima. Meu quarto tinha banheiro e era bem espaçoso. Fiquei feliz com isso, pois havia muito espaço para eu brincar e botar minhas coisas. Arrumei então meus pertences e por volta das 9 horas da noite fui dormir, pois minha avó tinha o costume de dormir cedo e não queria que eu ficasse acordado até mais tarde. Tudo estava extremamente escuro e eu tive dificuldades para dormir, tendo aquela mesma sensação de estar sendo observado. Depois de cerca de 1 hora, eu consegui dormir. Mas num piscar de olhos acordei. No relógio marcava 3h17 da manhã. Ouvi passos no corredor, então achei que era minha avó. Tentei dormir novamente, mas os passos continuavam como se andasse até o fim do corredor em frente à porta do meu quarto e depois até a outra ponta onde ficava o quarto da minha avó. Eu então me levantei e andei silenciosamente até a porta do meu quarto e virei a maçaneta com muito medo e suando frio. Quando abri, olhei para o corredor e os passos haviam cessado naquele instante. Apenas a luz da lua clareava o corredor e não havia ninguém. Andei então até a porta do quarto da minha avó e a abri. Ela estava dormindo e parecia estar tendo um sono pesado. Pensei então que poderiam ser apenas barulhos de uma casa velha. Nessa hora voltei para o meu quarto, ainda com aquela sensação de estar sendo observado. Quando cheguei na porta do meu quarto, olhei de canto de olho para a outra porta do corredor e lá vi um homem parado. Não consegui ver o seu rosto, mas ele era alto e usava uma enorme capa preta. Sua respiração era pesada e ele olhava para mim furioso. Entrei correndo para o meu quarto, fechei a porta e tapei até minha cabeça com o cobertor. Ouvi então seus passos vindo lentamente até chegar à porta do meu quarto.
A maçaneta começou a girar lentamente e depois ouvi passos até chegar aos pés da minha cama. Morrendo de medo, comecei a chorar baixinho. Meu cobertor foi arrancado de cima de mim. Quando abri os olhos, vi o que jamais queria ter visto na minha vida. Ele tinha mais de 2 metros de altura. Suas mãos tinham garras e unhas grandes e afiadas. Sua pele estava vermelha ardente, como se tivesse sido queimado pelo fogo. Ele disse então com uma voz aterrorizante e sobre-humana: "Vocês não deveriam estar aqui. Esta é a minha casa e você vai queimar também." Dei um grito e desmaiei. Quando acordei já era dia e minha avó estava perto da minha cama. Me serviu o café da manhã e perguntou se era eu que estava andando pela casa à noite com o intuito de explorar ou algo assim. Com medo de contar o que realmente havia acontecido, disse que não e que tinha dormido a noite toda. Minha avó estava com o meu cobertor na mão. No cobertor haviam marcas como se tivesse queimado. Também haviam marcas de sangue e cinzas. Ela me perguntou o que significava aquilo. Nessa hora resolvi contar para ela tudo o que havia acontecido e sobre a criatura que eu havia visto no meu quarto. Com um olhar de espanto, ela engoliu seco, bebeu um copo de água e então me contou a história. Disse que o primeiro dono da casa era conhecido por ser um homem cruel e temido por todos da região. Ele tinha muitos empregados e odiava negros e índios, pois o pai dele era dono de escravos e ele maltratava pessoas desde que era adolescente. Quando seu pai morreu, deixou a fazenda para ele. Já não havia mais como escravizar pessoas, mas ele prometia um bom salário, comida e roupas para quem trabalhasse em sua fazenda. Quando as pessoas chegavam lá, eram obrigadas a tirar suas roupas e vestir roupas velhas e esfarrapadas, e de imediato era dado o serviço para eles. Quem não obedecia era açoitado, espancado pelo homem que tinha prazer em fazer mal para aquelas pessoas. Certo dia, um jovem apareceu em sua fazenda procurando emprego. O jovem foi recebido da mesma forma que os outros, mas se recusou a obedecer. Então o homem, com uma ripa na mão, bateu no jovem e o derrubou. O jovem então se levantou e foi fazer o serviço que o homem havia lhe mandado fazer. Naquela noite, o jovem resolveu que não iria ficar assim, pois nada que lhe tinha sido prometido havia sido cumprido. Então ele resolveu se levantar do chão onde estava e conseguiu quebrar a corrente que lhe foi colocada com uma pedra que estava enterrada no chão daquele galpão. Ele então soltou os demais trabalhadores que estavam presos. O homem, ouvindo o tumulto, pegou seu rifle e chamou alguns homens que trabalhavam para ele e desceu até onde ficava o galpão. Quando eles entraram lá, já não havia mais ninguém. Eles foram então surpreendidos pelos trabalhadores que fecharam as portas do galpão, deixando os carrascos trancados lá, e incendiaram o local. Era possível ouvir os gritos desesperados dos homens que tiveram seus corpos totalmente carbonizados pelo fogo. O dono da fazenda gritava com raiva e fazia juras de que quem ousasse entrar em sua fazenda teria o mesmo destino que ele. Seria consumido pelo fogo. Ele morreu carbonizado. Os trabalhadores sentiram um forte cheiro saindo do galpão e todos estavam com muito medo. Eles então fugiram da fazenda e todos subiram em um trem para irem para suas casas e voltarem para suas famílias.
O trem que levava os trabalhadores acabou descarrilhando e caindo de uma ponte. Com uma explosão que ocorreu, o trem ficou totalmente em chamas e quase todos os trabalhadores morreram queimados, exceto o rapaz que havia chegado por último na fazenda. Ele conseguiu pular e caiu em um barranco, tendo vários ossos quebrados com a queda. Ele contou depois do ocorrido que, em meio a fumaça e gritos no galpão, ele via a silhueta do homem com uma pele queimada e sua enorme capa preta, rindo com uma gargalhada macabra e rouca. Depois disso, minha avó disse que já havia visto este homem quando era pequena, uma vez que passou por perto da fazenda. Ela resolveu então que iríamos nos mudar dali, e assim fizemos. Depois disso, nunca mais vi o homem nem tive aquela sensação de estar sendo observado. Mas ainda me lembro daquele momento terrível que passei naquela fazenda. Me chamo Wayle, e esse é o meu relato. Envie também o seu relato através do link na descrição do vídeo. Para mais contos, siga o podcast do Assustado no Spotify. Não deixe de seguir nosso TikTok, Facebook e Instagram. Links na descrição.